Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao primeiro ciclo de palestras do curso de Engenharia de Materiais do IFPA Campus Belém. Antes de começar a nossa palestra, eu vou convidá-los a sentarem mais próximos, como o palestrante pediu. E nossa programação prossegue com a palestra intitulada A Importância da Ética na Formação do Engenheiro de Materiais. E para ministrar a palestra, convidamos o ilustríssimo professor especialista Antônio Roberto Martins Barbosa de Oliveira, graduado em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Possui experiência na área de Engenharia de Minas, com ênfase em proteção ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: hidrologia, fluxo subterrâneo, recuperação das áreas degradadas, estudos ambientais e transbordo de bacias hidrográficas. Alô, boa tarde. É muito interessante essa experiência humana, que a gente já começa a falar sobre ética, um assunto extremamente atual, polêmico, né? E que atravessa os 10 mil anos da humanidade, desde quando a escrita nem sequer existia. Porque nós estamos falando de comportamento humano, de humanidade. E aí o nosso colega palestrante, aí eu fico extremamente, digamos, tenso com as minhas palavras, quando ele apresenta uma pessoa que não sou eu. Está entendendo? O Antônio Roberto de Oliveira, professor dessa instituição. Realmente eu tenho 3 títulos de especialista, mas sou químico industrial, trabalho no curso de metalurgia há 40 anos, no curso de engenharia de materiais, e tenho a oportunidade de produzir em mim um desafio. Um desafio porque, neste momento, eu fico num dilema que não é ético, mas num dilema extremamente psicológico. Por quê? Porque nós vamos falar de algo que eu não devo professar. Então, já sei que aqui eu não posso estar na condição de professor. Não vou fazer uma oratória, porque o orador tem que encantar. Eu teria que ter toda a habilidade da oratória para poder encantá-los, envolvê-los dentro dos aspectos emocionais, né? Da sensitivação e da empatia, da simpatia. Então, não serei também um orador. Então, eu prefiro dizer que eu sou um educador dialogando ética. Tá? Palestra requer que você tenha um domínio de grande relevância no assunto para, no mínimo, ser ético, né? Com a responsabilidade daquilo que se propõe. Então, também não estarei fazendo uma palestra, estarei realmente dialogando sobre ética. Cumprimento a todos, cumprimento aos colegas que estão apoiando esse evento, a coordenação, aos colegas professores. E o grande desafio hoje seria falar da importância da ética na engenharia de materiais. Mas eu estou um pouco incongruente, porque não é somente na engenharia de materiais. Isso foi para homenagear o evento. Porque nós estaremos falando sobre ética nas engenharias, né? Na formação de exatas. E falar da importância da ética na engenharia de materiais significaria pegar 3 colunas mestras de raciocínio. O que eu quero, o que eu posso
e o que eu devo. A ética se resume basicamente nisso. Nós temos Cortella, Mário Sérgio Cortella, um filósofo muito famoso no Brasil. Ele é detentor desta frase. Ele escreveu no livro dele sobre a importância da ética e o significado dela. E ele disse que ética se representa exatamente nesta bifurcação. Tá? É como se o ser humano chegasse diante de uma tela e tivesse que decidir o que ele quer, o que ele pode e o que ele deve. Então, pressupõe-se que ética desenvolva um conhecimento de atitudes positivas no ser humano. E são estas atitudes positivas que nós vamos tentar dialogar, mostrar para vocês alguns pontos de reflexões. Porque ética, segundo os gregos, ela pressupõe que ela nasceu a partir de um sistema religioso de poder, pode ter nascido a partir da racionalidade humana, pode ser que ela tenha surgido do racional essencial da sua sensitividade humana, da tua sensibilidade, o ser humano inato, trazendo essa matriz espiritual, da sensibilidade das relações e do comportamento que ele deveria ter na sua relação gregária. Porque o ser humano, desde que ele existe, ele teve necessidade de ter uma atitude positiva junto ao outro ser humano. Mas não vamos falar dos pressupostos dos gregos, não vamos falar que o ethos com acento circunflexo significa exatamente essa interioridade, esse lado interior do ser humano, desenvolvendo uma faculdade sensitiva sobre o outro, e nem vamos falar do ethos com acento agudo, que os gregos dizem que é o desenvolvimento, é a ação, é a atitude concreta daquilo que você tem dentro de si. Nós vamos dar um salto um pouquinho sobre isso. Já, meu amigão? No entanto, falando de ética como um pressuposto de toda ação humana, nós podemos hoje, no século XXI, já com a nossa visão, né, acadêmica, com o nosso olhar de aluno, de professor, de profissionais, podemos ter uma diretiva sobre a ética dessa conduta humana a partir principalmente do direito. O direito é como se fosse para o ser humano o imperativo desta conduta humana. Aonde ele existir, ele impõe sobre o ser humano, uma reflexão da sua própria conduta. Porque o direito traz o dever. Então, a ética, dentro de uma visão acadêmica, deontológica que refere-se ao direito, ao dever, consequentemente se dispõe entre o direito público, o direito civil, o direito privado. Nós estamos falando de engenharia, consequentemente, podemos estar falando nestas três vertentes profissionais. O engenheiro na sua aplicabilidade profissional no público, no privado e, em particular, trabalhando por conta própria, desenvolvendo o direito civil. O que foi que houve? No entanto, esse direito público, privado e civil também traz sobre si uma reflexão sobre o direito administrativo. O engenheiro pode não atuar diretamente nas suas relações de competência, de habilidade, na sua formação específica, no seu conhecimento tácito e explícito, porque o conhecimento se divide de duas maneiras: ou ele é tácito, ele é movido por tudo que você aprende na academia,
nos diversos cursos ou simplesmente na sua praxe, nas suas inúmeras experiências de vida profissional. Ora, então esse conhecimento tácito e explícito poderia fazer com que esse engenheiro trabalhasse no serviço público ou privado ou civil a partir de uma formação paralela que é o do direito administrativo. Agora, uma questão, como? Como raciocinar, como pensar ética como uma ação humana, a partir destas primeiras reflexões do trabalho, reflexões das competências. O engenheiro, os senhores vão sair daqui, tá entendendo? Alguns vão verticalizar, vão passar para o mestrado, para a especialização, para o doutorado, e mesmo assim não estarão desvinculados de uma ética profissional. Em qualquer segmento do trabalho, lá estará um determinado código, uma determinada postura de regras, e estará todo um documento, um descritivo, tá, que permitirá você atuar, ter uma atitude, um comportamento profissional dentro deste olhar ético, tá, desta atitude humana. Ora, como falei anteriormente para vocês, vamos esquecer a ética nascida na religião, vamos esquecer a ética nascida na razão, vamos esquecer da ética que nasce de algo muito mais profundo, como eu falei ainda, dentro da psicogênese do comportamento humano, dentro da psique humana, dentro das suas raízes mais profundas do seu psicológico. Vamos deixar um pouquinho isso do lado, tá? Porque alguns autores no século XXI dizem que, na verdade, a ética nada mais é do que o estudo das competências emocionais, daquela competência cognitiva e emocional, daquela sensitividade humana. Consequentemente, essa inteligência emocional, ela vai estar ali, pulsante, sendo necessária você desenvolver gradualmente pelo processo da assertividade, colocar-se no lugar do outro, ter compreensão de uma curva. Marlon, um psicólogo, dizia que você tem que partir desde as suas necessidades básicas, elementares, que é a necessidade de fazer sexo, de comer, de beber, tá? De vestir-se para não andar nu, depois a necessidade de estudar, a necessidade de trabalhar, ser autossuficiente, dar continuidade até chegar a uma coisa chamada autoconhecimento, chegar à sua estabilidade, à sua autonomia enquanto ser humano. Então é esta ética que me interessa falar para vocês. Uma ética que se divide em 3 estágios na vida humana. O estágio em que você tem a anomia, e aí eu vou fazer uma correlação, anomia com amoral. Amoral é uma pessoa que tem problema mental, uma pessoa que tem Alzheimer, uma pessoa que tem algum tipo de distúrbio psíquico, mental, e a anomia é o ser humano que não toma decisão nenhuma, ainda está na sua fase primária de infância. Tudo pede para papai, tudo pede para mamãe, não interessa saber por quê, ou que é, ou que deixa de ser. O amoral é aquele que não consegue decidir, não consegue estabelecer uma razão da sua própria decisão. E aí nós temos o imoral, a ética do imoral, porque ética existe em todos os sentidos. Existe a ética do imoral, a ética do bandido, a ética do pilantra, está entendendo? Existe a ética do profissional. Então nós temos a ética e a antiética. Pessoal, eu queria que, como falo um pouquinho, muito e falo, tá, eu gostaria que alguém providenciasse uma água. Eu sinto vontade de beber água.
Ética na sua maior contextualização. Se vocês observarem, vamos agora refletir. Ética na web, tá? Na internet, de maneira geral. Hoje nós temos em torno de 89.600.000 páginas que você encontra sobre ética. Meu Deus, é ética que não acaba mais. Se vocês chegarem no YouTube, em qualquer pesquisa, tá, você tem muita ética. Ética de cidadania, 14.200.000. Sobre direitos humanos, temos 8.040.000. Agora, quando você compara dinheiro, nós temos 57.800.000 páginas. E quando você fala em sexo, você tem 808.700.000. Então, parece que é muito mais interessante sexo do que ética, né? Então, já é um primeiro ponto de pesquisa. Como é que pode, né, no nosso século XXI, a gente ser muito mais habilidoso com a pesquisa sobre sexo do que sobre ética? Corrupção. A ideia de corrupção vindo do latim corruptione, que denota decomposição, degradação, tá? Desmoralização, depravação, perversão. Então, a corrupção é o grande prato desse país, deste planeta, deste século. Ética pressupõe uma reflexão do ser humano, do profissional, até que ponto as suas atitudes e seu comportamento é corrupto, até que ponto ele é depravado, até que ponto ele é pervertido, ele é desmoralizador na sua profissão. Responsabilidade, qualidade de quem é responsável. Uma das colunas, existe Leonardo Boff, o filósofo Leonardo Boff, diz que a ética se sustenta em 4 colunas, em 4 princípios. O princípio do cuidado, o cuidado essencial, o cuidado do ser humano para com o outro, a sensitivação dos sentimentos, das emoções, da sua espiritualidade, da sua meta-existência. Então, o cuidado é uma coluna que sustenta a ética segundo Leonardo Boff. O outro é a responsabilidade. Precisamos ser responsáveis, primeiro para com nós mesmos. Responsável com o nosso corpo, com os excessos, com os vícios, com os maus pensamentos, com as tendenciosidades, tendendo da marginalidade, da corrupção, da desmoralização. A responsabilidade é aquela obrigação de responder por cada atitude que você tem. Você é capaz de assinar, colocar sua assinatura embaixo e dizer: fui eu que fiz, sou eu que assumo. Eu sou responsável profissionalmente por esta decisão. O profissional reflete desta maneira. Chamar alguém à responsabilidade, alguém para dar conta de seus atos, significa colocar alguém diante desta coluna que é um princípio da conduta ética. O terceiro, tá, é respeito. É fundamental que saibamos respeitar, que a gente saiba olhar o outro, colocar-se no lugar do outro. Mas isto há um grande mal entendido. O respeito, este princípio universal, quando você diz: alguém não me respeitou, na verdade ele disse a si mesmo: eu não me respeito. Porque não respeitar o outro, significa que muito antes ele não se respeita, ele não se valoriza, ele não consegue ter juízo de valor sobre si mesmo. E a última coluna, segundo Leonardo Boff, é o da fraternidade, entendendo? É da conjugação do amor, é da solidariedade. Você precisa compreender que ninguém nasce perfeito. Vocês mesmos estão vindo um cara imperfeito, limitado, com extremas coisas ainda a percorrer, com conhecimentos ainda gatinhando naquilo que busca
ter como acervo intelectual, como acervo cultural. Mas esta fraternidade, essa solidariedade, ela juntamente com o respeito, com a responsabilidade e com o cuidado, ela te joga tranquilamente a pensar de que toda atitude, todo comportamento humano tem que estar sustentado nessas 4 colunas. Bem, nós estamos com outro conceito, um conceito público, desde os gregos, tá? A preocupação dos gregos na época era muito limitada. Eu não vou entrar no mérito, mas os gregos imaginavam que cada um tinha uma função na sociedade, que cada um nasceu exatamente para fazer aquilo que tem que fazer. Havia, uma relação do homem, com a natureza. Tudo era natural. O homem não podia ser, se ele era para ser, nasceu, é para ser militar. Se ele não for militar, ele nasceu para ser senador. E sendo senador, ele nasceu como senador para ser administrador, nasceu por poder. As coisas eram naturais. O universo era finito. Hoje estamos no século 21, onde a incerteza, a quântica da incerteza, a quântica, o universo é muito mais do que a relatividade de Einstein. O universo hoje é um quanto de incerteza. Eu estou falando com vocês e alguém está escrevendo que esses conceitos todos estão caindo por terra. E aí eles ainda não chegaram em mim. Consequentemente, nós temos que olhar que este público, de forma mais simples, é aquele que eu sirvo a todos, sendo eu parte deste todo. E a cidadania, essa relação de conjugação dos teus direitos e teus deveres. Pode virar. Bem, agora nós vamos dar uma relaxada. Falamos mais um pouquinho, só para dar uma ideia da densidade da ética. A ética é muito densa. A ética, nós temos ética ecológica, temos a ética, a bioética, nós temos hoje quase todas as profissões do mundo, eu acredito que tem um código de ética. O código de ética dos engenheiros é o que nos interessa. Mas a ética, ela busca o direito positivo. E esse direito positivo para o engenheiro, para o profissional, é exatamente a ética, aquele sistema que te liga a eficiência com a eficácia, a efetividade de toda a tua conduta. Está relacionada com, num polo, a eficiência, no outro é a eficácia. E a ética fica transitando entre um e outro. É impossível ser eficiente e eficaz sendo antiético. Por destinação, ética se converte em jurídico e oferece a ideia da razoabilidade das ações. Por que razoabilidade das ações? Porque é muito difícil julgar, fazer estabelecimento de juízo de valores, porque a ética, ela se constitui numa doutrina de princípios e valores, e a moral é a prática desta doutrina. Então você, até provar que a tua moral, ela se constitui uma continuidade da cultura onde você está, onde você vive, e que você, na verdade, não tinha interesse nenhum de ferir a doutrina do direito, do direito positivo, a coisa fica muito complexa. Então entra uma palavra simples em direito, que é a razoabilidade. Então vai ser avaliado a razoabilidade destas ações dentro do direito positivo. O mundo constitui o dado e o construído, o natural e o cultural. O dado e o construído, consequentemente o natural e o cultural, ele faz com que você tenha uma abrangência de competências
Competências estas profissionais que se somam às competências morais pessoais, as competências que foram adquiridas pela tua formação religiosa, as competências que foram adquiridas pela tua família, a maneira como você viveu, como foi dado a tua infância, como foi construído a tua educação na escola, qual foi toda a tua trajetória como estudante. Tu era um colão? Como tu serás como profissional? Tá? Vai tentar roubar o projeto de um outro profissional. Pode ser que nunca aconteça, mas ele criou o dado, ao dado e o construído, o cultural, tá? E o natural. Na hora que você tem uma trajetória infeliz, desde cedo, na hora que você vai construindo toda a tua carreira, desde o princípio do ensino médio, engenharia para lá, se você não desenvolve competências que permitam lhe dar a segurança, a garantia, a faculdade de uma matriz ética, você com certeza será antiético. As leis morais e jurídicas do mundo da cultura, com certeza vão explicar a conduta humana no mundo contemporâneo. E aí o engenheiro, tá, de materiais, o engenheiro civil, o agrônomo, o geólogo, tá, o geógrafo, tá, todos estes profissionais se uniram e construíram o Código de Ética das Profissões que regem as engenharias, agronomia, tá, geologia, geografia e meteorologia. E nasce o CONFEA-CREA, que é que nós vamos falar daqui a pouco. Leis culturais. As leis culturais trazem a referência aos valores. Axiologia. Axiologia são os valores que estão cedidos à humanidade. A humanidade toda é banhada por valores. Você só tem que ter a habilidade para pegar estes valores e trazer para si, para um processo de profunda reflexão. E as leis culturais que desenham a nossa moral, a moral do país, a moral do Brasil, a moral de Gerson, que não interessa os meios, né? O que interessa são os fins. Não interessa se eu vou dar o meu jeitinho brasileiro, interessa que eu preciso comprar um carro novo, o que interessa é que eu quero ter um apartamento de cobertura. Esse jeitinho, eles estão exatamente inseridos diante de uma lei cultural que faz referência a uma natureza teleológica, tá, da finalidade. Teologia teológica é exatamente a ética da finalidade. O que é que você quer para você? Você quer ser um profissional ético? Você quer realmente conquistar o respeito de si mesmo, da família, dos amigos, do ambiente profissional? Então, é uma questão que precisa ser refletida. Muito bem. A lei reconhece a natureza deontológica. Então, a lei reconhece o direito e o dever, tá? A ação deontológica, ela determina que algo deva ser. Consequentemente, se algo deve ser, significa que não ser traz consequências. Então, começa a surgir o embrião conceitual da ética, na verdade, do século XXI. O direito positivo pressupõe o deva ser, o não cumprir o deva ser significa ferir o direito positivo. Então, você terá que ser penalizado. Mas nós humanos somos muito frágeis. Nós estamos numa caminhada dentro da nossa humanidade que ainda está muito distante. Consequentemente, entra o juízo de valor. É mais fácil eu olhar o teu defeito do que olhar o meu. É mais fácil eu julgar os teus atos do que os meus próprios atos. O juízo de valor é esse ato mental atribuído da necessidade da qualidade. A qualidade atribuída, tá, que é dada ao ente jurídico. É a ligação entre o sujeito e o seu predicado.
Ora, o sujeito e o objeto do julgamento. Consequentemente, a ética estabelece isso. Permanentemente fazemos um juízo de valor do sujeito e o objeto da ação daquele sujeito. Nem tudo que posso e quero, eu devo. Nem tudo que quero e devo, eu posso. E nem tudo que posso e devo, eu quero. Pronto, acabou. Tá? Tem coisas que eu quero e posso, mas não devo fazer. O sujeito e o predicado. Tem coisas que eu quero, né? Não posso e nem devo. Tá? Eu quero, não posso e não devo. Acabou. Eu não posso quebrar esse imperativo, está entendendo? Que faz com que o direito positivo seja previsto. Pode passar. Isto é de Mário Sérgio Cortella, um grande filósofo, autor de diversos livros. Dialética. Diálogo. Coisa que eu não estou fazendo aqui. Por enquanto, eu não estou dialogando. Vocês estão me ouvindo. A dialética pressupõe o contraditório. Eu preciso agir, ser e fazer e dizer com a mesma capacidade que eu sou capaz de alguém agir sobre mim, de fazer para mim, de dizer sobre mim. Tá? A dialética, ela pressupõe esse ir e vir. Consequentemente, o sim e o não. Aponta a direção à medida da conduta lícita ou ilícita, tá? Do adimplemento ou da transgressão. Ou é permitido ou é proibido. E a ética profissional do século XXI é essa forma entrelaçante, diretiva, heterônoma, e, consequentemente, inviolável à lei do direito. Não há reducionismos axiológicos. Não se reduz o valor. O valor não cabe no direito positivo ser reduzido. Não existe meio sexo. Ninguém diz por aí, olha, eu fiz meia transa. Não diz. Eu fiz meio roubo. Não fez. Eu menti pela metade. É mentira. Tá? Não há meias verdades, não há meias mentiras. A teoria do mínimo ético. Olha só, nasceu a teoria do mínimo ético. O que é que você pode fazer que é menos perecível, menos degradante? Tá? O mínimo ético. Diz o direito, representa o mínimo de moral declarado obrigatório para a existência de uma sociedade. Então, uma sociedade se estabelece entre o que é moral, imoral e amoral. Consequentemente, você está diante de condutas espontâneas, você está diante de dilemas ou sem dilemas. Não cabe. Tá? Existe uma coisa interessante, não confundam dilema com conflito. O dilema é quando você está diante de um caminho, este eu não devo ir porque eu vou sofrer. Este eu posso ir porque eu não sofro. Isto é um dilema. Agora, aqui é ruim e aqui é ruim. Isso é um conflito. Acabou. Não devo dizer isso para aquele colega, tá? E nem devo fazer um gesto que o ofenda. Né? Às vezes isso acontece muito como profissional. O cara não gosta do colega, coloca um apelido, né, uma coisa degradante, humilhante, mas ele escolhe não fazer isso. Toda vez que o colega passa, ele faz, toma para ti. Ele escolheu o conflito. Né? Ele escolheu o ruim pelo ruim. Ele não teve opção. Tá? Ele estava diante de um conflito. O dilema não. O dilema é, eu vou magoar um colega, vou me colocar no lugar dele se eu receber essa pejorativa degradante, então não o farei. Esse é o mínimo ético. A moral é autônoma, que é o nosso sonho. Nosso sonho de autonomia,
e de realização de autoconhecimento, de foro íntimo. Nós nascemos na anomia, tá? Tudo nos é dado vindo de forma externa. Depois nós nos tornamos heterônomo, tá? Em que não faça isto, que é errado vai para a cadeia. Não faça isso, não colhe porque você está errado. Isso aí fere a ética do aluno, do estudante. Mas o sonho de todo ser humano é chegar no estado da autonomia, onde o juízo de valor tem todos os valores atribuídos para si mesmo. A ética profissional do século XXI é a forma do querer, tá? Entrelaçante, heterônomo, inviolável à luz dos direitos, desculpe um erro de português ali, e deveres correlatos, sem reducionismo axiológico. Isto volto a repetir. E o sistema Confeacrea veio exatamente para, no século XXI, estabelecer uma diretiva de comportamento. Conheço o Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia. Confeacrea. O CREA, ele constrói, tem a responsabilidade de construir um código de ética para estas profissões, né? E ele fez isso exatamente junto, tá? Tanto o Confeacrea como todo o serviço público. O serviço público tem a lei, o decreto 1171 de 94 e a lei federal 8112/90. Tá? E o CREA, Confea, ele, consequentemente, a partir da resolução 1002, de 26 de novembro de 2002, conseguiu estabelecer todo o código de ética, a lei 5.194 de 1966. Vocês disseram, eu ainda nem tinha nascido. Mas esta lei, em 1966, a 5.194, veio definir exatamente a estrutura dos conselhos federais, tá, da ética profissional. Então, pessoal, nós temos aí, na 1194, a resolução, o artigo 1º diz: aponta que a profissão do engenheiro se caracteriza por realizações de interesses sociais e humanos. Deve obedecer regras de conduta profissional, ou seja, está assentado dentro do princípio deontológico, dentro do princípio axiológico e dentro do princípio teleológico. Ou seja, o princípio da finalidade, o princípio dos valores e o princípio do direito e do dever. E aí nasce exatamente o Código de Ética. A resolução adota o Código de Ética dos profissionais. Tá? Agora, só um dadozinho que eu vou ler para vocês. Esse dado é de 2014, janeiro de 2014. 530 entidades de classe regionais, o Confeacrea. 25 entidades nacionais, 36 entidades de ensino técnico médio, 36 instituições superiores, 210 instituições de ensino profissional, 200 mil empresas registradas em 2014, 310 títulos profissionais registrados no Confeacrea, 1.600 conselheiros regionais e aproximadamente 1.300.000 profissionais pertencendo ao Confeacrea. Tá? Então, pessoal, é uma estrutura que a gente tem que realmente considerar que existem muitos homens, nós temos muitos conselheiros, 500 e poucos conselheiros no Brasil todo, e permanentemente revendo o processo da nossa moral do século XXI. Tá? Por exemplo, na ONU, em 1966, a ONU declarou, tá, que havia o direito ético da atitude ecológica, ou seja, nasceu o direito ecológico das profissões. Nós tínhamos que nos preocupar, e o Confeacrea teve que criar e adaptar-se a partir daí, tá? Exatamente a partir deste princípio da ONU. Vira. Não.
Finalmente, pessoal, estamos terminando. Onde se enquadra a ética? A atuação de um engenheiro de materiais não pode ser feita sem responsabilidade, eu diria muito mais, sem cuidado, sem responsabilidade, não pode ser feita sem respeito e nem pode ser feita sem um sentimento de humanidade. Com o objetivo de atender ao interesse público, civil e privado. Logo, o princípio da eficiência, da eficácia, da efetividade, da publicidade, está entendendo? Todos os princípios que estão regidos na Constituição Federal, no seu artigo 37. Atividade profissional de um engenheiro, consequentemente a eficácia e a economicidade da ação profissional com competências e habilidades desenvolvidas. Isso significa que vocês, alunos de engenharia, de materiais, têm que se preocupar desde agora em conhecer o código de ética da profissão, que vai reger a conduta profissional de vocês logo mais. Então, vocês têm que ver esses princípios, a relação da eficiência e da eficácia. Tá? Como estudante, como aluno, como colega que faz um trabalho para apresentar, e aí diz para o professor, posso entregar manuscrito em cima da hora? Professor, o senhor pediu para fazer isso dentro das normas da ABNT. Olha, não deu para fazer, eu posso entregar do mesmo jeito? Na hora que esse colega tem esse exercício, ele está ferindo estes princípios. Vamos lá. Este princípio guarda estreita convergência com a gestão privada. Assim como está, a atividade profissional de um engenheiro de materiais deve, sob colunas de responsabilidade jurídica e civil, desenvolver programas de autoconhecimento em qualidade e produtividade. Comecem a pensar nisso. A formação de vocês precisa ter como autoconhecimento de qualidade e produtividade. Treinamento contínuo e desenvolvimento de estudos. Ter a modernização e a fidelidade com as normas profissionais. Atuação de um engenheiro. Vira. Tá? Ser ético, mas nada mais é do que agir direito, proceder bem, sem prejudicar os outros, é também agir de acordo com os valores morais de uma determinada sociedade. Os valores morais, se ele for lá, para a faixa de Gaza, os valores morais que ele vai encontrar são os de lá. Se ele for lá para um país muçulmano, é lá que eles vão encontrar. Então, a moral, segundo a moral de cada sociedade, ele tem que buscar, dentro dessa moral, um código de ética que possa exatamente refletir os valores e os princípios daquela sociedade. A ética não é uma questão de bem ou mal, e sim uma questão de compromisso ou negligência. Ou você é comprometido, ou você é negligente. Ser ético, consequentemente, é ser honesto em qualquer situação, é ter coragem para assumir decisões, ser íntegro em qualquer situação, ser tolerante e flexível, ser educado, ser humilde, ser fiel, ser prudente. Ora, pessoal, isto aí está no nosso dia a dia, no nosso comportamento, no nosso juízo de valor. Tá? Consequentemente, o paradigma das engenharias é a sustentabilidade profissional. O que significa esse termo sustentabilidade? É aquilo que eu faço no passado que me garanta o futuro. É o que eu faço no presente que me garanta tranquilamente um futuro melhor do que o meu presente, consequentemente melhor do que o meu passado. Ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente diverso. Nós temos que jogar preconceitos fora, nós temos que ter todas esses bullying da vida, todas essas agressões, né, do ser humano, tá? Ferir, assédio moral, a palavra mal dada, mal colocada, enfim. Isto é a postura e a atitude de um código de ética realmente de um engenheiro, que é também de um médico, que é também de um economista, que é também de qualquer ser humano em qualquer profissão. Vira.
Camargo define a ética como a ciência do que o homem deve ser em função daquilo que ele é. Olha, eu vou fechando nisso. Não adianta você ser o que a folhinha não marca. Minha mãe sempre disse isso para mim. Meu filho, não queira ser o que a folhinha não marca. Um ditado popular que era dado pela minha mãe. E olha, detalhe, minha mãe nunca sentou em banco de escola. Minha mãe não sabia o que era a sensação de ser aluno. E ela dizia isso para mim, eu estou com 63 anos, ela disse isso para mim, eu me lembro, com 7, 8 anos, não queira ser o que folhinha não marca. Naquela época ela já estava dizendo, consequentemente, não adianta você ser o que ainda não tem. Construa, faça um acervo, jogue as suas batatas podres fora, coloque batatas boas, jogue o que não presta, ou aquilo que você recebeu, que se impregnou em você, e realmente você vai ser exatamente aquilo que você é. A ética é entendida como conjunto de princípios que direcionam o agir do homem, apresenta a própria existência na sociedade, evoluída pelo exercício universal do direito universal, da cidadania. Ser ético é fazer o que tem que ser feito, dentro dos critérios aceitos pelo grupo humano. Ética é você se reunirem aqui, decidirem sobre comportamentos, atitudes, ações, e decidirem, e assim, a partir daí, qualquer transgressão naquilo que foi decidido, quebrou a ética. A ética e a profissionalização do engenheiro são vistos como caminhos importantes para a retomada da credibilidade da educação humana. Isto somente pode ser feito se houver uma mudança radical na cultura da própria sociedade e especificamente na cultura pública, civil e privada. Pessoal, a ética é uma disciplina. Sendo ela uma disciplina, me cabe a qualquer disciplina produzir uma reflexão, a qualquer aprendizagem, a qualquer coisa que se insere no meu intelectual, no meu emocional, no meu psíquico. Eu preciso refletir. Tudo aquilo que pode modificar o meu comportamento, a minha maneira de pensar, não deixe apenas escrito nos princípios e valores de sua unidade de trabalho, como um lindo discurso, de que as pessoas são o ativo mais importante e a ética são a razão de sua existência. Isto muita gente faz. Discurso é o que não falta no ser humano. Faça verdadeiramente esse discurso se transformar em ação. Seja o engenheiro de materiais profissionais que faz a diferença. Seja o 5%, sempre. Tá? Na psicologia do trabalho e das relações humanas, que é uma disciplina que tem na formação do engenheiro, e que, para minha alegria pessoal, eu sou um dos professores, eu digo sempre, faça a diferença. Não seja apenas o feijão com arroz, né? Faça alguma coisa que realmente mude o ambiente onde você está. Para conquistar um Brasil melhor, mais do que apenas aceitar a ética, ficar debaixo da mesa e, quem sabe, apenas alguém que critica, precisamos de engenheiro de materiais cidadãos, públicos, privados, éticos, comprometidos e atuantes. Bons ouvintes, coisas que parece que vocês foram. Obrigado. Eu estou disposto, se alguém quiser me fazer alguma pergunta, alguma coisa que tenha interesse, se estiver ao meu alcance, serei ético o suficiente para dizer que não sei. Boa tarde a todos os presentes, professores, alunos. Me chamo Jó, sou 2 letras mesmo. Sou do curso técnico integrado em Química, não sou de engenharia de materiais. E o senhor falou no começo... Você... Ok. Você falou no começo sobre a questão do nascimento da ética. E você citou a relação gregária. Eu já tinha ouvido falar, só que em palavras de instinto gregário. Eu queria saber o que seria essa relação gregária. A relação gregária é o princípio da humanidade.
O ser humano não pode viver sozinho. Ninguém vive sozinho. A história conta que os homens, quando saíam para buscar frutas ou caça, eles não faziam como os animais. Eles não se alimentavam no local que conseguia o alimento e nem a caça. Eles percorriam de volta o caminho levando o excedente, o que colhiam a mais, o que caçavam e comiam sobrando, e voltavam para a sociedade em que eles se encontravam. E aí nasce o grande princípio gregário, união do ser humano. Nasce o princípio da sociedade, da conjugação humana, da relação social. E aí os seres humanos, quando tinha, para eles viver pelas intempéries, os trovões, as chuvas, eles buscavam o calor do corpo do outro ser humano, porque era uma da forma de fazer o acolhimento com as peles dos animais que eles conseguiam. E eles não se uniam, cada um com a sua pele, sabe? Eles se colocavam, normalmente eram animais muito grandes, a pele era muito grande e eles se envolviam todos em grupo, tá? E é isso que é a expressão gregária, tá? Bem, parece que não tem mais, significa ter um velho ditado que sempre diz que quando o palestrante não tem ninguém, né, ou alguém faz uma palestra ou faz algum tipo de oratória, alguma coisa que permite o retorno das perguntas e ninguém faz mais, só tem dois pressupostos, né, meu amigo? Ou agradou ou não agradou. Eu prefiro que tenha agradado. Obrigado. Agradecemos o ilustríssimo professor, especialista Antônio Roberto de Oliveira, pela sua participação no evento. Obrigado. Obrigado pela correção. E convidamos para proferir a próxima palestra intitulada Prótese de Menisco Desenvolvidas por Prototipagem Rápida, o ilustríssimo professor Dr. Sério Hitoshi Wataya, graduado em Química pela Faculdade Oswaldo Cruz, graduado em Turismo pela Universidade Federal do Pará,